Ó, e mais um ano está chegando ao fim. 2024 está terminando. O ano do dragão de madeira Yang termina em 3 de fevereiro de 2025. E em 4 de fevereiro de 2025 começa o ano da serpente, a serpente verde, o ano da serpente de Jade. Você sabe que o horóscopo oriental é diferente do nosso. E para entender isso, primeiro você tem que entender que para os chineses a contagem do tempo é feita de maneira diferente. A contagem do tempo não é linear como aqui no Ocidente. Para os chineses, para os orientais de uma maneira geral, a contagem do tempo ela é cíclica. Aliás, para os chineses, tudo é cíclico. Isso inclui a passagem do tempo. Para complicar um pouco mais, os chineses possuem 2 calendários além do nosso. Deixa eu explicar isso melhor. Além do nosso calendário, os chineses possuem outros 2 calendários. Eles então usam 3 calendários. Eles têm o calendário solar, ou melhor ainda, o lunisolar. Eles têm o calendário lunar e eles têm o nosso calendário, o calendário gregoriano, né? O nosso calendário que também é um calendário solar. Mas tem algumas diferenças. O nosso calendário, o calendário gregoriano, ele é em homenagem, chama-se calendário gregoriano em homenagem ao Papa Gregório, não é? O nosso calendário começa em 1º de janeiro, claro, isso você já sabe. Mas os calendários chineses não começam no 1º de janeiro como o nosso. Na verdade, cada ano tem uma data, tem um dia diferente para iniciar o ano. E mais, o calendário lunar começa em uma data e o calendário solar, ou lunisolar, começa em uma outra data. São 3 datas diferentes para iniciar o ano lá no Oriente, lá na China. Mas esse não é o nosso assunto aqui. Tem outros vídeos aqui no canal em que eu falo sobre os calendários chineses. Mas aqui a gente vai falar especificamente sobre o ano de 2025, o ano da serpente verde. O Bazi, a astrologia chinesa, que ficou conhecido por aqui no Ocidente como os 4 pilares do destino, o Bazi faz exatamente a leitura das energias existentes ao longo de um determinado intervalo de tempo, considerando a passagem cíclica do tempo e a dinâmica dos 5 elementos: terra, fogo, metal, madeira e água. Essa forma de contabilizar a passagem do tempo que os chineses criaram possui características únicas e são extremamente precisas. É um sistema para a contagem do tempo que considera as energias existentes no ambiente, não é? Vamos lá. Tudo é cíclico, como a gente já falou, não é? Então são os ciclos de 60 anos e tudo se baseia na dinâmica dos 5 elementos: terra, fogo, metal, madeira e água. Então, como é que funciona esse sistema? Na verdade, é um ciclo de 180 anos dividido em 3 ciclos menores de 60 anos cada. Esses ciclos de 60 anos são compostos por 10 energias de origem celestial, de origem celeste, que a gente chama de Uti celeste, e 12 energias de origem terrestre, Uti terrestre, as energias terrestres. As 10 energias celestiais são os troncos celestes. Esses troncos celestes estão relacionados diretamente com os 5 elementos: terra, fogo, metal, madeira e água, que podem se apresentar em 2 polaridades, uma polaridade Yin e uma polaridade Yang. Então o que a gente tem? A gente pode ter madeira Yang, que chama-se Jia, madeira Yin, que chama-se Yi, fogo Yang, Bing, fogo Yin, Jing, terra Yang, Wu, terra Yin, Ji, metal Yang, Gang, metal Yin, Qin, água Yang, Ren e água Yin, Gi. Essas são as energias celestiais, os troncos celestes. Agora nós temos também 12 energias terrestres, que a gente chama de os ramos terrestres. São rato, são os animais que a gente conhece do zodíaco oriental. Primeiro, rato, zi. Boi ou búfalo, é mais búfalo do que boi, né? Então, búfalo, chou. Tigre, in. Coelho, algumas pessoas confundem o coelho com gato. Não é gato. O representante felino é o tigre, portanto é coelho. Mao, dragão, chen. Serpente, zi. Cavalo, vu.
cabra, wei, macaco, chen, galo, yu, cachorro, tsu, porco ou javali. É mais javali do que porco. Então, javali, hai. Esses são os 12 ramos terrestres. O primeiro ciclo de 180 anos que se tem notícia começou em 15 de fevereiro de 2636 a.C. Você vê como esse sistema é antigo. O ciclo dos 60 anos é um mecanismo de base para se compreender a visão chinesa do tempo. Ele faz parte de um ciclo maior, que é o grande ciclo de 180 anos, que a gente já comentou aqui, né? Que é composto por 3 ciclos menores de 60 anos consecutivos, né? Os 12 ramos terrestres, as energias terrestres, e os 10 troncos celestes, as energias celestes, eles se combinam entre si, né? É semelhante então a 2 engrenagens. Vamos imaginar uma engrenagem com 10 dentes, representando os 10 troncos celestes, e vamos imaginar ainda uma segunda engrenagem com 12 dentes, representando os 12 ramos terrestres. Uma vez que essas 2 engrenagens estejam rodando em conjunto, não é, formando um mecanismo, quando a primeira engrenagem, a de 10 dentes, completar um ciclo completo, a segunda engrenagem, aquela com 12 dentes, ainda estará girando no 10º dente, faltando ainda outros 2 dentes para completar o ciclo completo dessa segunda engrenagem. Então, para que as 2 engrenagens voltem ao estágio inicial, com a mesma combinação de dentes com a qual o movimento começou, não é? Então vai ser preciso que a primeira engrenagem gire completamente por 6 vezes. 6 vezes 10, 60. E isso vai fazer com que a segunda engrenagem gire apenas 5 vezes. 5 vezes 12, 60. Então, a esse mecanismo dá-se o nome de 60 Jia-zi. Bom, cada combinação tem um número que a gente chama de binômio. Olha só aí a tabela. Olha lá. O ano de 2023 corresponde ao binômio 40. Gi-Mao. Gi, água yin. Mao, coelho. Então, 2023 foi o ano do coelho de água yin. Em 2024, o ano que está terminando agora, corresponde ao binômio 41. Olha aí na tabela. É o ano Jia Shen, dragão de madeira Yang. Shen, dragão, e Jia, madeira Yang. E o ano de 2025 corresponde ao binômio 42. É o ano Yi-Zi, serpente de madeira Yin. E assim sucessivamente. Já deu para entender como é que funciona o sistema, não é? Então, em 2025 nós estaremos no ano da serpente de madeira Yin. Mas antes de falar propriamente do ano de 2025, já nós vamos entrar nisso, não é? No ano de 2025, o ano da serpente, a serpente verde, a serpente de madeira. Vamos entender rapidamente quando o ano inicia. O nosso calendário começa no 1º de janeiro, o primeiro dia de janeiro. Né? A gente usa o calendário gregoriano e isso é uma referência ao Papa Gregório. Gregório XII, Gregório XIII, não me lembro. O nosso calendário começou a ser usado, esse calendário gregoriano começou a ser usado em 1582. Antes de 1582, a gente usava o calendário juliano, em referência a Júlio César, o imperador de Roma, né, o protetor de Roma. Mas no ano de 1582 foi feita uma reforma e aos poucos todos os países foram adotando esse calendário atual, o calendário gregoriano, para a contagem do tempo. A Igreja Católica era muito forte e foi impondo o uso desse calendário no mundo inteiro. Mas os calendários orientais, eles são diferentes, eles não começam em 1º de janeiro. Aliás, a rigor, o 1º de janeiro é uma data aleatória, né? Não existe nenhuma razão astronômica para ela, né? Para ela ser o início do ano. Mas os calendários orientais não são assim, não.
A passagem do ano oriental começa entre meados de janeiro, mais ou menos, e meados de fevereiro. Também pode variar um pouquinho, né? Isso pelo calendário lunar chinês. O início do ano lunar, ou seja, o calendário lunar chinês, começa na segunda, olha só, a segunda lua nova após o solstício de inverno no hemisfério norte ou o solstício de verão no hemisfério sul. Ou seja, é a segunda lua nova após os dias 20 ou 21 de dezembro. Ela é isso é inverno no hemisfério norte e verão aqui no hemisfério sul. Então a segunda lua nova após, quando ocorrer a segunda lua nova após esse solstício de verão no hemisfério sul, né? Aí então vai se dar o primeiro dia do ano pelo calendário lunar, né? O calendário lunar está associado, como o nome já diz, está associado ao movimento da Lua. Então é a segunda lua nova após o solstício de verão no hemisfério sul ou o solstício de inverno no hemisfério norte. Já pelo calendário solar chinês, o ano tem início entre os dias 3, 4 ou 5 de fevereiro. Normalmente é no dia 4, mas pode variar um pouco entre os dias 3 e os dias 5. É o ponto intermediário entre o solstício de inverno no hemisfério norte e o equinócio de primavera no hemisfério norte. O calendário solar está associado ao movimento do Sol, como você já imaginou, obviamente, né? O nosso calendário gregoriano também é um calendário solar, mas a escolha das datas foram um pouco aleatórias. Mas não vamos falar disso agora não. Olha só, vamos lá. Na China, as festividades seguem o calendário lunar. Mas para efeito de cálculo, quando você precisa de uma precisão maior, tanto para o Feng Shui quanto para o Bazi, a astrologia chinesa, então para efeito de cálculo, a gente sempre considera o calendário solar ou lunisolar. A gente não usa o calendário lunar. O calendário lunar é só usado para as festividades chinesas. Tá? Isso acontece pelo seguinte, né? Porque os calendários solares eles são muito mais precisos do que os calendários lunares. Enfim, em 2025, o ano da serpente de madeira Yin, a passagem do ano, sei lá, vai ser celebrada no dia 29 de janeiro. Essa é a celebração, isso pelo calendário lunar. Essa data é a data quando se comemora a passagem do ano oriental. Essa é a data que dá início aos festivais de comemoração da passagem do ano, como o Festival da Primavera, por exemplo. Mas para efeito de cálculo, quando a gente precisa de mais precisão, então a gente usa o calendário solar. Então, o calendário solar chinês em 2025 vai começar em 4 de fevereiro. Então, para a gente que estuda Feng Shui e para a gente que estuda astrologia oriental, a data para a gente importante é 4 de fevereiro. Ok? Então, exposto, né, depois dessa rápida explicação, o que será que está reservado para a gente no próximo ano de 2025, no ano da Serpente Verde? Vamos entender o seguinte, são 2 caracteres que definem um ano. Um referente ao Ti celeste, a gente já viu, e outro que será associado ao Ti terrestre. O Ti celeste é a madeira Yin e o Ti terrestre é a serpente. Mas acontece que todas as energias terrestres que a gente associa com um animal, a rigor, elas também estão associadas aos 5 elementos. A gente fala serpente, ou dragão, ou cachorro, ou tigre, mas a rigor, esses animais representam uma quantidade e uma qualidade desses 5 elementos. Então, a serpente é um signo de fogo e ainda possui no seu interior fogo yang, terra yang e metal yang. Portanto, em 2025 temos um ano com madeira Yin no tronco celeste, apoiando o fogo no ramo terrestre. De acordo com o ciclo de produção e controle, né, entre os 5 elementos, ciclos que governam a inter-relação entre os elementos, se os 2 elementos estiverem no ciclo produtivo e tiverem uma relação de apoio um ao outro, né, então o ano vai ter mais harmonia e será mais fácil de negociar serenidade, harmonia, paz em caso de conflito. Esse é o caso da madeira com fogo. Então nós temos madeira Yin e temos a serpente, que é uma serpente que está iniciando o ciclo de fogo. Acontece que não para por aí, não é? Apesar desse apoio entre madeira e fogo, a gente não pode ficar muito otimista quanto à harmonia no próximo ano, porque também tem um metal forte escondido dentro da serpente. É como
Olha só, é como uma faca que está enterrada no chão, ameaçando cortar a raiz daquela planta. Isso significa que vai haver muita turbulência espalhada pelo mundo. Turbulência oculta, como assassinatos, homicídios, golpes de Estado, atividades antigovernamentais e etc. Muita confusão vai ser espalhada pelo mundo. Não vai ser um ano simples. O elemento madeira Yin de 2025 representa mais ou menos uma flor. O ano atual de 2024 nós somos dragão de madeira Yang. Madeira Yang representa uma árvore forte, robusta. Madeira Yin representa um arbusto, representa uma planta suave, uma flor, talvez. Entende? Então o que acontece? É como se fosse uma madeira em 2025 vai ser representado como uma flor bonita, bonita por fora e tem uma certa moderação, flexibilidade, não é? Uma facilidade com as coisas, a se ajustar aos ambientes de mudança, por exemplo. Né? Então, uma pessoa de madeira é frequentemente descrita como artística, flexível, fácil de se lidar, né? É uma pessoa que faz concessões com facilidade. Mas então, olha só, em 2025, sendo a madeira uma flor, então ela pode não ficar em pé sozinha, porque ela é frágil, ela vai precisar de apoio para se manter. É como um arbusto, às vezes você precisa dar um apoio para ele se manter. Na dinâmica dos 5 elementos, a madeira está relacionada com a coluna vertebral e ao pescoço. Então isso significa que pessoas de madeira frequentemente podem vir a ter problemas de saúde relacionados aos ossos, à coluna vertebral. Por exemplo, é um exemplo, né? Isso é na medicina chinesa, é assim que a gente começa a estudar. Madeira representa o fígado também, então a irritação, né? Um humor irritado, não é? Daí uma forte tendência a lutar, a conflitos, né? Muitas guerras, muitas brigas, revoluções, golpes. A configuração de madeira sobre a serpente é mais moderada um pouco, mais flexível quando a gente compara com a madeira Yang sobre o dragão em 2024. A madeira Yang ela é bem mais teimosa, né? Uma árvore rígida, né? Madeira Yin é mais flexível, um arbusto ou uma flor, né? Uma planta assim. Né? Isso significa que existe alguma chance de negociação e de fazer concessões para resolver conflitos, não é? Após uma confusão grande, uma luta difícil, alguma coisa nesse sentido. A questão é que o ano do dragão vai deixar muitos problemas em andamento, muita irritação, muitas questões em estágio avançado de beligerância. Né? Isso vai dificultar as negociações. O ano do dragão de madeira Yang só termina em 3 de fevereiro. E até lá os ânimos acalorados, as desconfianças, os rancores podem fazer muitos estragos e deixar muitas dificuldades para qualquer tentativa de reverter uma situação de confronto, de conflito, né? De tentar solucionar isso pode ser mais difícil porque as confusões vão estar num estágio muito avançado. Né? Sem contar com o fato de que, mesmo no reino da serpente, nem tudo são flores. Né? A serpente tem uma personalidade interessante. A serpente ela é curiosa, ela é reflexiva, sensual, mas é astuta e desconfiada. Então, eventualmente, se as circunstâncias exigirem, não vai ter escrúpulos para atingir um objetivo importante para ela. Então ela é calculista, obstinada e implacável na hora de se vingar. É como a serpente funciona na hora de dar o bote. Né? Então é como uma cobra, né? Ela é cautelosa, paciente, silenciosa, até que chega a hora de desferir o golpe. Aí ela dá o golpe. Enfim. Vamos tentar transportar tudo isso para o nosso mundo atual. Adiciona ainda o metal da terra contra a madeira Yin do céu, porque a serpente tem metal, e metal Yang, né, contra a madeira Yin do céu. A madeira Yin do céu suga ainda as energias da terra. A serpente também tem terra Yang. Então a madeira também suga a terra. Então nem tudo são flores, tem muito conflito escondido nisso aí. A chance de a gente ter conflitos, tem mais chances da gente ter conflitos do que harmonia.
Então, nós temos vários conflitos em andamentos, né? Nós já temos conflitos com a Ucrânia e a Rússia, com toda a União Europeia atrás disso, né? Israel e Síria, Irã e os grupos terroristas, né? Que o Irã apoia, a Turquia se envolvendo na Síria, atacando os curdos, né? Disputas entre China e Estados Unidos, as nações africanas se rebelando contra o jugo francês ali, né, a usurpação francesa na África, né? Isso só para começar, sem considerar as questões internas de cada país, né? Brasil, aqui no Brasil, toda essa confusão que existe, Venezuela, Coreia, agora já está estourando também, enfim. A serpente é um elemento de fogo, com terra, metal e fogo escondidos dentro dela. Possui um caráter de engano, de emboscada. Ela é capaz de lançar um ataque rápido, de surpresa, assim, muito rápido, como um raio, por exemplo. A gente acabou de falar, né? Tem tudo isso, são características, são peculiaridades da serpente, né? Na hora dela dar o bote, né? O ano da serpente, muito provavelmente, vai ser turbulento, com guerras, intrigas, disputas, conspirações, infelizmente assassinatos também. Confúcio, o grande sábio chinês, não é? Ele tem uma citação que eu repito sempre, né? Diz o seguinte, né? Você quer conhecer o futuro? Estuda o passado. A contagem do tempo, segundo os chineses, como a gente acabou de ver, né? Segue um padrão de ciclos. Então, são os ciclos de 60 anos. A gente acabou de falar nisso. Tá? O que isso tudo quer dizer? Por que eu falei isso? Porque a última vez que uma madeira yin do céu se encontrou com uma serpente, foi quando? Foi há 60 anos atrás. Então, o que estava acontecendo no mundo há 60 anos atrás? Quer conhecer o futuro? Vamos olhar o passado. Então, olhando para 1965, o que estava acontecendo em 1965, 60 anos atrás? Houve muitos conflitos e manifestações, porque já tinha iniciado em 1964, no ano do dragão de madeira Yang, há 60 anos atrás. E em 65 foi uma continuação. Né? O presidente americano Johnson, né, enviou mais soldados, mais tropas americanas para a guerra, para o Vietnã, para continuar e aumentar o poderio americano no Vietnã. A guerra aumentou. Né? Nós tivemos guerra entre a Índia e o Paquistão, em 1965. Olha só, as disputas se acirraram em 1964. Mas a guerra começou em 1965. A guerra eclodiu em 1965. Então toda o crescimento da tensão foi em 1964, 2024, mas as guerras eclodiram em 1965, 2025. Teve muitas outras coisas também, né? Muitas manifestações pelos direitos civis, manifestações lideradas por Martin Luther King nos Estados Unidos, resultaram naquele confronto, né? Como é que foi? Foi o Domingo Sangrento, né? Quando as tropas governamentais americanas atacaram os manifestantes, tiveram violências, mortes, foi uma coisa terrível. Né? A morte do ativista Malcolm X, em 1965, né? Ele foi assassinado enquanto ele estava discursando no Harlem, se não me engano. Né? Houve um golpe de Estado na República Dominicana, em 1965. Acabou numa guerra civil muito sangrenta na República Dominicana. Houve um outro golpe na Argélia, problemas estudantis no Marrocos. Né? Um outro golpe de Estado muito sangrento foi na Nigéria. Né? Enfim, a serpente ela vai seguindo o ano do dragão. Não tende a ser um ano fácil no ano de 2025 para o mundo. Ó. Olha só, quando a gente diz que as energias são cíclicas, presta atenção, é verdade, elas são cíclicas. Então elas vão se repetir. Energias do céu e as energias da terra vão se repetir. Mas elas vão se repetir em um mundo diferente. Eu não estou dizendo, em 1965 era um mundo, 2025 é um outro mundo. Eu não estou dizendo que a mesma coisa vai acontecer. Então, não quer dizer então que as mesmas coisas, exatamente as mesmas, vão acontecer. Claro que não, o mundo é diferente. O mundo andou, as situações são mais confusas até. Né? Mas a mesma energia vai estar presente, a mesma atmosfera vai estar presente em um mundo diferente, não há dúvida. Mas é a mesma energia que vai estar presente. Ok? Mas calma lá. Vamos mudar um pouco o foco de tudo isso. Né? Vamos dar uma olhada agora no ano de 2025 por um outro ângulo. Né? A serpente, na astrologia chinesa, também é uma estrela viajante.
É uma energia viajante. Isso significa que no ano de 2025 pode incentivar muitas as pessoas a se deslocarem de um lugar para o outro, a viajarem. Então o turismo é uma coisa que pode se beneficiar muito no ano de 2025. Né? Como o elemento é fogo, está associado à felicidade e ao otimismo também. Né? Nós estamos entrando no ciclo de fogo, né? O primeiro signo do ciclo de fogo. Né? A energia é uma energia, o fogo é uma energia otimista, de felicidade, então, é uma energia ativa, vibrante. Então, essa energia deve fazer bem às atividades econômicas, por exemplo. Então, agora em 2025, o elemento fogo retornou com a serpente. Né? Então, certamente pode dar um grande impulso na confiança e nas atividades econômicas. É uma boa notícia, né? Isso deve incentivar o mercado de ações, o crescimento em investimentos globais, né? Essas coisas assim. Né? Então, depois não começa de imediato, né? Depois da primavera de 2025, a gente deve esperar um aumento nas atividades econômicas. Isso não quer dizer que vai ser em todo lugar, mas as atividades econômicas, viagem, turismo, isso vai impulsionar um pouco o mercado de ações, tende a impulsionar o mercado de ações. Né? Como a serpente é o elemento de fogo, né? Então ela entra em conflito com quem? Com o porco ou o javali, que é um signo de água. A serpente está ligada ao fogo, o porco, o javali é mais javali, né? O javali está ligado à água. No Batsi, astrologia chinesa, que ficou conhecida aqui no 4 Pilares do Destino, a serpente está em conflito com o javali. Javali ou porco. Né? Então, o conflito é entre os elementos fogo e água. Então, não costuma ser um bom ano para as pessoas do signo de javali. Mas se você for um galo ou um búfalo, né? Esse deve ser um bom ano para você, 2025. Né? Serpente, galo e búfalo formam uma ótima parceria. No Feng Shui, as energias também mudam de ano para ano. E não importa se você gosta de usar aquele Feng Shui moderninho de cantinhos, né? Ou se você prefere usar um Feng Shui mais profissional, né? Uma coisa mais séria, né? E usa o Feng Shui clássico. Não importa, as energias mudam de ano para ano. Então o Feng Shui vai ser afetado também. Né? Isso significa que é necessário ficar atento a realocação das energias boas e ruins no início de cada ano. Então a gente precisa tomar algumas precauções em caso que alguma energia ruim vai parar ou chegue em algum lugar importante da casa ou do seu escritório. E elas mudam, elas não são a mesma, elas não ficam paradas no mesmo lugar. Né? Então, mesmo que você goste de sair pendurando coisinhas pela casa, o Feng Shui muda, ok? Ano para ano, mudou o ano, mudou a energia do céu, mudou a energia da terra, mudou a concepção do Feng Shui. Você tem que verificar isso. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, ok? Mas já que a gente já começou, né, a falar, né, vamos dar uma pitadinha aqui. Né? É muito importante você colocar metal, então, em 2025 é muito importante você colocar preferencialmente metal em movimento. Aonde? No Nordeste em 2025. Essa é uma dica importante para você, tá? Metal, preferencialmente em movimento, se não tá, bota metal parado mesmo. Metal no Nordeste da sua casa ou do seu escritório em 2025. É importante mesmo, tá? E se você puder evitar muito movimento no Nordeste em 2025, vai ser interessante também. Os piores meses vão ser meses de 2025, abril, julho e janeiro de 2026, porque para efeito de Feng Shui e Batsi ainda vai ser 2025, tá? Porque só vira em fevereiro. Bem, se você gostou do nosso conteúdo, se inscreve aqui no canal e curte o nosso vídeo. Segue a gente no Instagram também. Mais para frente, na semana que vem, mais para frente, a gente vai falar mais sobre o ano de 2025. A gente vai falar os cuidados que você deve tomar, tanto no Feng Shui em 2025, quanto com cada um dos seus signos em 2025, né? O signo oriental. Então nós vamos botar pelo menos mais uns 2 ou 3 vídeos aqui, falando sobre o Feng Shui em 2025 e falando sobre cada signo, como cada signo vai se comportar, deve se comportar em 2025 para evitar energias ruins para você, ok? A gente vai falar também sobre o Feng Shui, né? O Feng Shui clássico no ano da serpente de Jade. Agora,
Compartilha esse vídeo com seus amigos, continua comigo aqui no canal e tenha um bom Feng Shui.